Beto vai desmascarar Basílio em grande estilo e fará Beatriz descobrir quem é esse farsante de verdade. Isso acontece depois que Beatriz receber um telefonema avisando que Basílio está internado. Preocupada, a mocinha vai junto com Glorinha até o hospital e, ao ver a situação de seu amigo, pergunta: "Meu Deus, o que aconteceu com você?" Cínico, Basílio responde: "Foi o Beto. Ele queria acabar comigo. Seu amigo quase me manda para a terra dos pés junto, boneca. Ele estava fora de si." Assustada, Beatriz questiona: "O Beto? Não é possível. Conta isso direito." Basílio responde: "Saí atrás dele ontem, para pedir desculpas. Me arrependi de ter elogiado a mãe dele. Mas teu namorado nem quis ouvir e partiu para a ignorância. Estava com ódio no olhar. A impressão que eu tive é que ele não iria parar nunca." Beatriz fica ainda mais assustada, porém Glorinha fica desconfiada da história e pergunta: "E você, com essa ginga toda, não conseguiu se defender?" Desviando o olhar, Basílio responde: "Pouco. Ele me pegou desprevenido. Foi um atrás do outro. E quando eu caí no chão, ele continuou. E continuou. Até que eu..." O rapaz finge um choro, deixando Glorinha ainda mais desconfiada. Limpando lágrimas imaginárias, o rapaz continua: "Você acha que eu estou mentindo? Pergunta para ele. Mas é bem possível que o covarde negue tudo." Atordoada, Beatriz sai do quarto e Glorinha vai atrás dela. Basílio solta uma risadinha debochada e cochicha: "Contratar aqueles caras para dar um jeito em mim foi fundamental para Beatriz acreditar que o Beto realmente veio às vias de fato comigo. Agora só falta a Bia fazer o trabalho dela e nada dará errado. Agora eu quero só ver aquele playboyzinho sair dessa." Momentos depois, Beatriz vai até a casa de Beto e o coloca contra a parede, perguntando sobre o que aconteceu realmente. Em choque, o rapaz diz: "É claro que não fui eu. O Basílio está mentindo. Ele inventou isso para você achar que eu fiz aquilo por causa do que ele disse sobre a minha mãe. Tá, eu confesso que ele me provocou ontem, ao ponto de eu perder a paciência." Incrédula, Beatriz questiona: "Ah, foi? E o que ele disse?" Beto responde: "Ele ficou falando da Lígia, que a minha mãe deve ser fácil por ser separada, que ia me dar um irmãozinho. Foi desrespeitoso e provocador. Eu fui embora justamente para não perder a razão." Beatriz retruca: "Você está me dando ainda mais motivos para me fazer acreditar que você realmente fez aquilo com o Basílio." Desesperado, Beto diz: "Ontem eu fui direto para a praia. Sempre que eu fico nervoso, eu me acalmo nadando. Você sabe disso. Eu deixei as minhas coisas na areia e quando eu vi, estava cercado por 3 caras. Ia entregar meu dinheiro sem reagir, mas um deles veio pra cima de mim do nada e eu só me defendi." Beatriz o encara sem reação e Beto continua: "Levaram todo o meu dinheiro e a boina que você me deu. Depois disso, voltei logo para casa. Eu nem vi o Basílio." Beatriz questiona: "Então você nega que foi o responsável pelo Basílio ter parado no hospital?" Nesse momento, Bia sai do quarto de Celeste
e ao ouvir a discussão do casal, ela aparece na sala, como quem não quer nada. Beatriz e Beto a encaram confusos, e se fazendo de assustada, Bia acaba derrubando um vaso no chão. Quando o vaso se transforma em dezenas de cacos, Beatriz leva o maior susto ao ver uma boina que estava escondida lá o tempo inteiro. Bia pede desculpas e se retira. Ao se ver sozinha, a vilã solta uma risadinha e fala: "Ainda bem que a vovó pediu para eu esconder a boina. Parece que eu a revelei no momento certo." Na sala, Beto fica confuso ao ver o seu chapéu. E, furiosa, Beatriz questiona: "Não disse que tinham levado a sua boina? Você mentiu para mim e realmente mandou meu amigo para o hospital. Explique-se. Como que essa boina, que você disse que foi levada, veio parar dentro de um vaso na sua casa?" Tremendo dos pés à cabeça, Beto responde: "Eu não faço a menor ideia. Não faz o menor sentido. Acredite em mim." Ainda mais brava, Beatriz diz: "O que não faz sentido é eu ter me iludido com você. Ter acreditado que você era o homem certo para mim. Ter me apaixonado por você. Se você fez aquilo com o Basílio por causa de um comentário que você não gostou, o que poderia acontecer comigo se a gente tiver alguma discussão séria? Tá acabado tudo entre nós, Beto. Adeus." Em prantos, a mocinha sai correndo, deixando o rapaz paralisado, com a sua pulsação acelerada. Metros dali, Bia dá alguns pulinhos de alegria e comemora. Finalmente essa coisinha vai sumir de nossas vidas. Quando Beatriz chega na pensão, Glorinha se preocupa ao vê-la chorando e questiona: "O que houve?" Beatriz responde: "O Beto mentiu descaradamente para mim. Eu terminei com ele." Em choque, Glorinha questiona: "Quê? Beto mentir? Isso não faz sentido." Beatriz afirma: "Mas ele mentiu. Disse que não poderia ter feito aquilo com o Basílio, porque uns caras tinham levado as coisas dele, inclusive a boina que eu tinha dado para ele." Eu tava quase acreditando, mas a Bia apareceu, derrubou um vaso, e naquele vaso estava a boina. Desconfiada, Glorinha pergunta: "A Bia? Derrubando o vaso que tava a boina que tinha sido levada? Não acha isso coincidência demais? Justamente a pessoa que mais quer ver vocês separados, mostrando uma suposta prova da mentira do Beto." Beatriz se afunda no travesseiro e fala: "Eu não quero saber. O Beto mentiu e eu nunca mais quero vê-lo." Enquanto isso, Beto vai atrás de Basílio no hospital e pergunta: "Que história é essa de você ter falado com a Beatriz que a culpa de você estar aqui é minha?" Cínico, Basílio diz: "Eu tinha que falar para ela se separar de você, playboy." Boca aberto, Beto questiona: "Então você está confessando que armou contra mim?" Basílio responde: "É claro que sim. Desde quando você foi lá para o orfanato, eu sabia que você não era o cara certo para a Beatriz. Olha para você, um branquelo metido à besta, se achando o dono de tudo e todos. Ai, eu sou jornalista e fiz uma matéria da Beatriz. Eu sou um herói. Blá, blá, blá. Eu tenho ódio de você." Furioso, Beto afirma: "Eu vou agora mesmo falar com a Beatriz que você confessou."
Aos risos, Basílio comenta: Claro, fique à vontade. Ela não vai acreditar em você. Eu sou amigo de infância dela. E você, um cara que acabou de decepcionar ela. Beto sai do hospital atordoado e acaba se encontrando com Glorinha. Nervoso, ele pergunta: O que foi? Veio me acusar também? Glorinha questiona: Claro que não. Eu sei que você é inocente. Sentindo uma pontada de esperança, Beto questiona: Sabe? Glorinha responde: Eu sei que você não faria nada do tipo com ninguém. E esse lance da Bia derrubar um vaso é suspeito demais. Beto retruca: O Basílio acabou de me confessar que tudo foi um plano para nos separar. A Bia, com toda certeza, deve estar junto com ele. Eu vou confrontá-la. Glorinha o interrompe e fala: Não, a Bia vai mentir, é claro. O que a gente tem que fazer é o Basílio confessar para a própria Beatriz. Franzindo a testa, Beto questiona: Mas como vamos fazer isso? Glorinha abre um sorriso e responde: Eu tenho um plano. Você não vai gostar muito, mas é a única maneira de conseguirmos. Mais tarde, Glorinha vai atrás de Lígia e comenta com ela a situação que Beto está passando. Em choque, a cantora diz: Meu Deus, eu não acredito que a Beatriz não está acreditando no meu filho. Glorinha retruca: Mas o plano foi muito bem arquitetado. E tudo começando quando o Basílio disse coisas horrorosas sobre você para o Beto, fazendo ele perder a paciência. Depois foi desenrolando tudo o que eu já disse. Lígia a encara e pergunta: Você está querendo que eu faça o que eu estou pensando? Glorinha responde: Você tem que ajudar o seu filho. Eu sei que vocês não têm uma boa relação, mas eu aposto que se você conseguir a Beatriz voltar a confiar nele, o Beto vai te dar uma nova chance. Respirando fundo, Lígia fala: Então vamos pensar como isso vai funcionar exatamente. Não podemos dar chance ao erro. No cair da noite, Glorinha leva Beatriz até a boate onde Lígia trabalha. E confusa, a mocinha pergunta: O que estamos fazendo aqui? Você disse que íamos tomar um sorvete. Glorinha responde: Se eu te contasse o motivo de estarmos aqui, você nunca viria. Então, agora eu só peço que confie em mim. As duas ficam escondidas até que Beatriz ouve a voz de Basílio. Em choque, ela cochicha: O que ele está fazendo aqui? Ele saiu do hospital. Devia estar descansando. Nervosa, Glorinha sussurra: Shh, apenas escuta. Metros dali, Basílio se aproxima de Lígia e comenta: Eu juro que fiquei surpreso quando eu recebi a sua mensagem. Eu mesmo saí do hospital e vim pra cá. Lígia abre um sorriso amarelo e fala: No jantar na casa dos Alencar, eu percebi os seus olhares para mim. Eu fiquei intrigada com você, rapaz. Basílio solta uma risadinha e diz: Eu sabia que você era fácil. Eu falei isso com o seu filhinho, mas ele ficou todo bravinho. Lígia questiona: Ficou? Eu não sabia que ele se importava tanto comigo. Foi ele que fez isso com você? Basílio engole em seco e Lígia continua: Vai, me conta. Eu prometo que não fico brava com você. E depois que me contar, eu te convido para conhecer o meu quarto. Sem pensar nas consequências, Basílio diz: Não, não foi ele.
Foi tudo um plano para separar aquele casal chinfrim. Eu fui parar no hospital de propósito. A dona Maristela me deu 50 mil cruzeiros. A Bia implantou uma prova para mostrar que o Beto estava mentindo. Eu conheço a Beatriz como a palma da minha mão. E eu sabia que você era o seu ponto fraco do Beto. Foi muito fácil acabar com esse casalzinho. Nesse momento, uma voz pergunta: então realmente era tudo mentira? Com a barriga gelada, Basílio olha para trás e leva o maior susto ao ver Beatriz. Desesperado, ele pergunta: mas o que é isso? Foi tudo uma armadilha? Furiosa, Beatriz retruca: e quem se importa? Olha o que você e aquelas duas mal-amadas fizeram para me separar do Beto. E você tá preocupado porque as minhas amigas quiseram que eu descobrisse a verdade? Trêmulo, Basílio diz: por favor, eu posso explicar. Beatriz se aproxima e fala: eu já ouvi o suficiente. É melhor você pegar esse dinheiro que você ganhou às custas do meu sofrimento e sumir dessa cidade. Porque se eu ver você de novo, eu vou esquecer da nossa amizade e não vou hesitar em te denunciar. A mocinha sai correndo e Basílio fica amedrontado com o olhar de ódio de Glorinha e Lígia. Quando Beatriz sai da boate, ela encontra Beto do lado de fora e pergunta: Você estava aqui o tempo todo? Beto responde: claro, eu, a Glorinha e a minha mãe, que planejamos tudo. Você tinha que descobrir a verdade. Com lágrimas nos olhos, Beatriz o abraça e fala: me desculpa por não acreditar em você. Meu Deus, eu me sinto tão ingênua por ter acreditado nisso. Beto diz: claro que eu te perdoo. Agora, nossa vingança será mostrar para aquela Maristela e para a Bia que nós estamos mais fortes do que nunca. Que nota de 0 a 10 você dá pro Beto? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você a continuação desse vídeo aí na tela. Clique nele para assistir. E clique também no botão de gostei.